Fala galerinha, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro Vitor e hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre retas paralelas cortadas por uma reta transversal, tá bom? Então vamos embora para a nossa aula. Hoje a aula vai ser massa, certo? Então acompanha aqui comigo, tá bom? Então gostaria de dar as boas-vindas para você que nos está acompanhando ao vivo, tá bom? Se você quiser também acompanhar essa aula depois, basta você acessar o nosso canal no YouTube, tá certo? Você sabe também que o método da nossa aula é a aula digital, então você pode acompanhar a nossa aula através da TV, através do celular ou através do computador, tá bom? Você escolhe aí a sua preferência, tá certo? E aí você precisa baixar e fazer o download do aplicativo para você ter acesso à nossa aula digital pelo celular e também participar através do nosso chat mandando as suas dúvidas, tá bom? Então eu vou passar a palavra agora para o meu amigo que está me acompanhando hoje, o Tiago, e ele vai dar todas as instruções para que você faça o download do aplicativo. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado Pedro, Então lembrando, que assim como o professor Pedro falou, a questão dos modos que você tem de assistir a aula, Você está vendo ao vivo agora pela TV, você tem a oportunidade também de assistir a aula lá no nosso canal no YouTube, na playlist lá do 8º ano, como a gente sempre diz, dá uma passadinha também nas outras playlists, das outras turmas, que tem aulas super interessantes. Mas se você ainda não tem um aplicativo, aponta a câmera do teu celular para a TV agora, que está aparecendo esse QR Code, Então tem dois aí, um QR Code que é para se você tem o sistema iOS e o outro para se você tem o sistema Android. Então baixa o aplicativo, instala no teu celular e quando você instalar ele vai pedir login e senha. O login é a sua matrícula, o número da sua matrícula, e a senha é a sua data de nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Então é importante a participação na aula, tá certo? Você pelo aplicativo aí também, e o pessoal que está já participando aqui, Pedro, Maria, Carlos, já estão dando um alô aqui, e eu estou chamando a atenção para continuação da aula anterior, Ou seja, na aula de ontem, onde o professor Pedro trouxe os conceitos e você viu que no finalzinho o professor Pedro já foi conectando os conceitos, que é o tema central da aula de hoje. Então eu até comecei aqui perguntando, vocês lembram dos conceitos estudados na aula anterior? Se você está assistindo no YouTube, é interessante também você ver as 2 aulas anteriores do professor Pedro, onde ele trouxe essa temática de geometria de uma forma bem interessante, tá certo? Vou voltar para o professor Pedro e daqui a pouco eu volto. Vai lá, Pedro. Então, simbora, pessoal, vamos recapitular aqui o que aconteceu durante a semana. Lembrando, por favor, fala com a gente fica feliz demais, tá bom? Então, manda sua dúvida, sugestão, dica, diz seu nome, certo? E a escola que você é, tá bom? Que a gente vai responder aqui com o maior carinho do mundo, tá bom? Então, lembre-se da nossa playlist que está lá no YouTube, tá? Tem uma playlist lá, 8º ano, com todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as disciplinas, por ordem cronológica, tá bom? Então você pode acompanhar bem bonitinho aí, seguindo a trilha, tá? De cada semana e acompanhando as aulas, tá joia? Então vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Eu vou também relembrar o que a gente viu na aula de terça-feira, tá bom? Vamos recapitular aí a questão das definições e das palavras novas que vocês aprenderam. Vocês aprenderam várias palavras novas durante a semana aqui com a gente, tá bom? Então a gente viu aí na aula passada a definição de ângulos internos e ângulos externos, tá? Lembrando que estamos verificando esses ângulos através de 2 retas paralelas. Então, lembra que são retas paralelas, São retas que não se cruzam, tá bom? Cortadas por uma reta vertical aí, uma reta transversal. Então, eu tenho aqui, 2 retinhas paralelas, as retinhas vermelhinhas, cortadas por uma reta transversal. Então, pode notar que essa reta transversal, ela vai ser uma reta concorrente às 2 retas que são paralelas. E lembra o que são retas concorrentes, São retas que tocam em um único ponto, elas se cruzam, tá bom? Então elas se cruzam em um ponto em comum. E aí, através disso, a gente consegue formar 8 ângulos, tá? E a gente começou a destrinchar essas divisões, como ângulos internos e externos, que a gente vai revisar
agora, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, lembra da aula passada, né, que a gente criou aí esse retângulo imaginário, e através desse retângulo imaginário a gente vai definir quais são os ângulos internos e quais são os ângulos externos. Então, através desse retângulo imaginário, a gente viu que os ângulos externos são os ângulos que estão fora desse retângulo imaginário, tá? Eu tenho um ângulo aí A, B, G e H, são ângulos externos. E a gente viu também que os ângulos internos são os ângulos que estão dentro desse nosso retângulo imaginário. Eu tenho aí o ângulo C, o ângulo D, E e F, tá certo? Depois, a gente viu aí a definição de ângulos colaterais e ângulos alternos, tá bom? Então, a gente, dentro desses 8 ângulos, de duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, a gente também consegue definir esses ângulos separando em ângulos colaterais e ângulos alternos. E a gente viu que, através dessa definição de ângulos colaterais e alternos, ela se dá basicamente através dessa reta transversal que eu destaquei lá de vermelho para vocês. Então, falando aí dos ângulos colaterais, a gente viu que o ângulo colateral é um ângulo que são ângulos que estão do mesmo lado, tá? Lembra que eu falei para você na aula passada, né? O prefixo co significa mesmo e laterais significa lado. Então, são ângulos que estão do mesmo lado. Então, observando aqui na sua telinha, eu tenho os ângulos B, C, F e G, são ângulos colaterais. Pode notar que eles estão do mesmo ladinho aí, tomando como referência essa reta transversal. E eu tenho do outro lado aqui o ângulo A, o ângulo D, E e H, também como ângulo colateral, ângulos que estão do mesmo lado, certinho? Depois disso, a gente viu a definição de ângulos alternos, tá? E o nome já está dizendo, né, que alterna. Então, são ângulos que estão um de um lado, outro do outro, tomando como referência também a reta transversal, tá certo? Sendo que tem uma observação aí, eu falei para vocês que esses ângulos que são alternos, a gente vai comparar os ângulos que estão em cima com os ângulos que estão embaixo, tá joia? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Os ângulos de cima, A e D, que estão de um mesmo lado, eles são alternos externos dos ângulos F e G, que são ângulos que estão embaixo e do outro lado, tá bom? Então, sempre você vai fazer essa comparação. Assim como os ângulos B e C, que estão lá em cima de um lado, tá? Com o ângulo E e H, certo? Que são ângulos que estão embaixo e do outro lado, tá bom? Então, essa é a definição aí de ângulos alternos. E depois que a gente viu a definição desses 4 tipos de ângulos, tá? Os ângulos internos, externos, colaterais e alternos, a gente fez a junção desses ângulos. A gente viu que cada ângulo colateral e alterno, ele pode ser externo ou interno, certo? E aí a gente escreveu essas definições. Então, falando aí dos ângulos colaterais internos. Então, primeiro é um ângulo interno, então ele está dentro do nosso retângulo imaginário. Então, eu tenho aí, ó, os 4 ângulos que são internos. E aí eu faço a relação agora dos colaterais, que estão do mesmo lado. Então, eu tenho o ângulo C e o ângulo F, colateral, o ângulo D com o ângulo E, também colateral. E colateral o quê? Interno. Tá joia? Depois a gente viu os ângulos colaterais externos. Então, se eles são externos, os ângulos estão fora do nosso retângulo imaginário. E colateral, mesmo lado. Agora ficou fácil, né? Eu tenho que o ângulo B e o ângulo G são ângulos colaterais externos, assim como o ângulo A com o ângulo H são colaterais externos. Então, tá aí a definição de colaterais juntando com os internos e os externos. Agora vamos para os ângulos alternos, tá? A gente viu também na aula passada que os ângulos alternos eles podem ser internos ou externos, tá joia? Então, vamos para os alternos internos. Então, se é interno, eu tenho esses 4 ângulos dentro do nosso retângulo imaginário, tá bom? E se eles são alternos, um está de um lado, outro está do outro lado. Lembrando que estamos comparando os ângulos de cima com os ângulos de baixo, tá bom? Não esquece. Então, eu tenho aí, ó, o ângulo C, que está lá em cima, do lado esquerdo, ele é alterno interno do ângulo E, que está do outro lado e abaixo. Assim como o ângulo D com o ângulo
F, certo? Indo agora para os ângulos alternos externos, são os ângulos que estão fora do nosso retângulo imaginário. Então, eu tenho aí, ó, o ângulo A com o ângulo G, lembra, né? Um de um lado, o outro do outro lado. E o ângulo B também ele é alterno externo do ângulo H. Então, essa foi a nossa aula de ontem. Definimos aí toda a questão de ângulos internos e externos, ângulos colaterais e ângulos alternos, tá bom? Fazendo toda essa definição, ficou bem claro a relação desses 8 ângulos, tá bom? Então, antes da gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos falar dos ângulos correspondentes, outra nomenclatura aí para você aprender, e vamos ver a relação entre esses ângulos correspondentes, alternos e colaterais, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para Tiago Rapidex, tá bom? Que ele vai dizer aqui como é que está a movimentação do chat e se ele tem alguma observação para fazer em relação a essa temática. Valeu, Pedro. E, assim, a participação, o pessoal do 8º ano, os nomes coincidem bastante, né, Pedro? De toda a aula a gente vê aqui sempre os mesmos nomes. E a sugestão é você também chama aí teu colega para participar da aula também. Sobre o tema, né, desde que a gente está falando, principalmente desde a aula anterior, de você compreender bem o que é cada um desses ângulos. Eu acredito que no que o professor Pedro trouxe, principalmente na aula de ontem, né, explicando cada termo, o significado de cada ângulo, a característica de cada um deles, e a gente falou que você precisa juntar esses conceitos. E eu até descrevi aqui os ângulos, os tipos de ângulos que o professor Pedro utilizou, tanto na aula anterior, quanto no começo dessa aula, e eu estou acabando de escrever aqui exatamente essa parte da aula que o professor Pedro vai fazer agora, ou seja, os ângulos correspondentes é mais uma conexão que você precisa fazer, ou seja, compreende primeiro todos aqueles 4 grupos de ângulo que eu coloquei aqui para eles, Pedro. Ele disse assim, ó, os conceitos colaterais internos, colaterais externos, alternos internos e alternos externos. Compreende bem esses 4 conceitos aí e observa que é o seguinte, o professor Pedro chamou 8 ângulos, é exatamente quando ele for falar agora dos ângulos correspondentes, você vai conectar esses tipos de ângulos aí, tá certo? Então, ó, presta bem atenção nessa parte que ele vai falar agora, que é como se fosse a cereja do bolo, né, Pedro? Ou seja, você vai conectar todos esses conceitos que foram levantados desde a primeira aula. Vai lá, Pedro. Isso, Tiago. Então, agora a gente vai para a prática, a gente vai ver qual é a relação que existe entre esses ângulos e você vai ver a mágica acontecendo, você vai ver a conexão que existe entre todos esses ângulos e aí, claro, a gente vai partir para exemplos e exercícios, tá bom? Então, acompanha aqui comigo, vamos falar dos ângulos correspondentes, que eu acho que, dentre os 3, ele é um dos mais fáceis, né, Tiago, da gente conseguir visualizar essa questão aí desses ângulos. Então, o que significa os ângulos correspondentes? O nome também ele já é bem intuitivo, são ângulos que correspondem. Então, ó, eu tenho aqui, ó, esses 4 ângulos de cima, eu vou fazer a correspondência desses 4 ângulos de cima com esses 4 ângulos de baixo. E o que significa a correspondência? São ângulos que estão na mesma posição. Então, observa aqui, ó, que eu tenho esse ângulo A aqui em cima, tá? E observa que ele está exatamente na mesma posição do ângulo E que está lá embaixo. Então, morreu o boi. O ângulo A e o ângulo E, eles são ângulos correspondentes, tá bom? Você vai comparar os ângulos que está em cima com os ângulos que está embaixo. E os ângulos que estão na mesma posição, eles são ângulos correspondentes. Então, eu tenho aí, ó, que o ângulo A é correspondente ao ângulo E. Agora ficou fácil, né? Eu tenho também que esse ângulozinho C aí, ó, qual é o ângulo que está na mesma posição que ele lá embaixo? O ângulo G. Então, o ângulo C, ele é correspondente ao ângulo G, tá joia? Próximo ângulo, eu tenho aí, ó, que o ângulo B, tá? Lá em cima, ele está na mesma correspondência, ou seja, na mesma posição que o ângulo F lá embaixo. Então, eu já formei aí 3 pares de ângulos correspondentes. E aí, falta só o último, né? Eu tenho o ângulo D, que ele é correspondente com o ângulo H. Então, esses 4 ângulos aí, eles são ângulos correspondentes, certo? E aí, a gente encontra a primeira relação que existe entre esses ângulos, tá? A gente vai juntar todos esses conceitos de ângulos internos, externos, certo? Colaterais, alternos, todos partindo aí do ângulo correspondente. Então, a gente vai definir e encontrar a relação que existe entre os ângulos correspondentes
e a partir daí a gente parte para os ângulos colaterais e alternos, tá bom? Então acompanha aqui comigo, ó. Vamos ver as propriedades que existem entre esses ângulos, tá joia? Então, ó, a gente viu aí esses 4 pares de ângulos correspondentes e, ó, se esses ângulos eles são correspondentes, é porque esses ângulos eles são congruentes, tá? Então, essa é a primeira definição, anota aí. Os ângulos correspondentes, eles são congruentes. E o que são ângulos congruentes? Já falamos isso aqui em aulas passadas. São ângulos que possuem a mesma medida. Então, possui a mesma medida, ele é congruente, certo? Então, a primeira relação aí é que os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Então, eu já posso cravar aqui e já posso escrever isso aqui, ó, que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo E, a medida do ângulo C é igual a G, B é igual a F e D é igual a H, que são os ângulos correspondentes. Então, simbora aí ver a relação que existe agora entre os ângulos que são colaterais e os ângulos que são alternos. Vem comigo, ó. A gente viu na aula passada que os ângulos colaterais, eu peguei aqui somente como exemplo os ângulos colaterais internos, tá bom? Então, quando a gente define e encontra a relação dos ângulos colaterais internos, automaticamente a gente encontra a relação também dos ângulos colaterais externos, tá joia? Então, observa esses 4 ângulos aí internos e a gente sabe que o ângulo C com o ângulo F, ele é colateral, o ângulo D com o ângulo E, ele é colateral. Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês o ângulo H. Você consegue ver o ângulo H aí, né? Tá joia? Agora, observa o seguinte, ó. Observa que, pela definição de ângulos correspondentes, eu tenho que o ângulo D e o ângulo H, eles são correspondentes, logo, eles têm o quê? Eles têm a mesma medida. Então, se eles têm a mesma medida, tu concorda comigo que no lugar desse ângulo H, eu posso colocar um ângulo D, o ângulo H, ele é congruente ao ângulo D, ele tem a mesma medida. Mas lembra, eu quero encontrar a relação apenas dos ângulos colaterais. E tu concorda comigo que o ângulo D e o ângulo E, eles são colaterais, certo? Pode notar agora, ó, que o ângulo, vou voltar rapidinho aqui, ó. Nota que o ângulo E e o ângulo H, eles são adjacentes. E na nossa primeira aula, a gente verificou que os ângulos adjacentes, a soma entre eles é igual a 180 graus. Então, eu posso afirmar que o ângulo D mais o ângulo E, eles também são adjacentes, ou seja, são suplementares. A sua soma é igual a 180, certo? Logo, eu encontro a relação aí entre o ângulo D e o ângulo E, certo? A soma entre eles é igual a 180. Então, chegamos à conclusão aí de ângulos colaterais, tá bom? Os ângulos colaterais, assim como os ângulos adjacentes, eles são suplementares. A soma entre eles é igual a 180 graus, tá joia? Então, anota aí essa definição, tá? De ângulos colaterais, tá bom? Eles são ângulos suplementares, a sua soma é igual a 180, certo? Vamos agora para os ângulos alternos, tá? Observa aí os ângulos alternos. Peguei a mesma relação aí, em relação aí aos ângulos alternos internos, tá bom? Mas também vale para os ângulos externos, tá? Pode notar que o ângulo C e o ângulo E, eles são ângulos alternos internos. Show de bola. Observa o que eu vou fazer aqui agora. Vou escrever ali o ângulo G, tá? Então, eu tenho um ângulo G ali e observe a relação que existe entre o ângulo G e o ângulo E. Lembra que o ângulo G e o ângulo E, eles são ângulos opostos pelo vértice, tá bom? E a gente viu que os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, tá bom? Vimos essa definição aí na nossa primeira aula, tá bom? Os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, eu posso afirmar que o ângulo G, ele é igual ao ângulo E, tá joia? Então, acompanha aqui comigo, ó. Nota também que o ângulo G, comparando com o ângulo C, eles são ângulos correspondentes. Então, opa, ângulos correspondentes são congruentes. Eu sei que o ângulo G é igual ao ângulo E. Então, pensa comigo. Se o ângulo C é igual ao ângulo G e o ângulo G ele é igual ao ângulo E, eu posso afirmar que o ângulo C ele é congruente, ou seja, ele tem a mesma medida que o ângulo E, certo? Então,
essa é a definição aí de ângulos alternos, tá bom? Eu tenho aí que os ângulos alternos, eles são congruentes. Então, montei aqui um quadril resumo, certo? Para a gente falar sobre esses ângulos, mas antes de falar disso aqui, eu vou passar a palavra para o meu amigo Tiago, para saber como é que está a movimentação e se eles têm alguma dúvida em relação a essas questões de definição dos ângulos correspondentes, dos ângulos colaterais e dos ângulos alternos. Valeu, Pedro. Aqui eles estão comentando, estão assistindo a aula, né, fazendo sempre esse questionamento de se está ficando claro, né, e eu estou trazendo algumas sugestões, né. Então você percebe que na explicação do professor Pedro, ele está chamando muita atenção para o nome e para o que significa esse nome e como é que esse ângulo ele está descrito naquele sistema que ele está mostrando ali. Então é importante você conectar essas três coisas que o professor Pedro está trazendo, né? Ou seja, além dele estar te mostrando na figura, quando ele te mostra também a partir do nome e qual é a propriedade. Então perceba que são detalhes, né, pequenos detalhes que a gente está chamando a atenção desde a aula anterior, né? Então todos esses conceitos, algumas palavras que a gente encontra exclusivamente, né, Pedro, naquele universo matemático, naquele universo geométrico, né? Como, por exemplo, congruente, oposto pelo vértice, adjacente. Então, são nomes assim que você não encontra com muita facilidade no seu vocabulário comum, tá certo? São termos muito técnicos. Então, eu estou dando algumas sugestões a ele aqui, né? Ou seja, dá uma olhada na reprise, ou então olha de novo a aula lá no YouTube e vê novamente cada um desses conceitos. Uma outra sugestão que eu dei a eles é pegar aqueles ângulos lá que foram os utilizados há pouco, né? Que é dizer o seguinte, pega lá, por exemplo, o ângulo alterno interno, tenta escrever com tuas palavras o que é cada um deles, tá certo? É importante você também trazer esse conceito para escrito de uma maneira mais pessoal, tá certo? Vou passar para o professor Pedro para ele falar dessa parte final agora, concluir esse conceito que é bastante importante. Vai lá, Pedro. Justamente, Tiago, essa questão desses vocabulários especiais, né, que não aparece comumente, tá, no nosso dia a dia, são esses que você precisa entender, certo? E conceituar, como o Tiago falou, com suas próprias palavras, tá bom? Então, às vezes a gente consegue entender com o nosso próprio vocabulário, tá bom? Então, coloca aí a palavra congruente, que significa a mesma medida, certo? Como algo que tu fala aí no dia a dia para relacionar essa questão de mesma medida, certo? Muitas pessoas também, Tiago, inclusive, elas se confundem muito com a definição de congruência e de igualdade, certo? Que são coisas diferentes, tá bom? Então, quando se fala de congruência, se fala de tamanho, de medida, certo? Então, é a mesma medida. E quando se fala de igual, a gente está falando de algo exatamente igual. Vamos pegar um exemplo, tá? Eu tenho aí dois irmãos que são gêmeos, certo? Eles são gêmeos idênticos, então eles são iguais. Um é igual ao outro, igualzinho, tá bom? Agora, se eu pego aqui e chamo Billy para cá, para o meu lado, certo? Eu e Billy, a gente tem o mesmo tamanho, então eu e Billy, nós somos congruentes, certo? Mas claro que nós não somos iguais, beleza? Até porque minha beleza, né, não tem como se comparar com a de Billy, por exemplo, tá bom? Então vamos embora, vamos praticar, tá? Brincadeira, tá, Billy? Billy já tá com raiva ali. Então vamos praticar, ver um exemplo prático de como a gente pode aplicar a definição de ângulos opostos pelo vértice, ângulos adjacentes, ângulos correspondentes, ângulos colaterais, ângulos alternos, tá bom? É verdade, é muita coisa, mas espero que você tenha entendido aí tudo direitinho. Observa esse exemplo aí, ó. Eu tenho o seguinte, eu tenho o ângulo lá embaixo é igual a 120 graus, tá? E o ângulo lá de cima é um ângulozinho A. A pergunta é, qual deve ser o valor de A? Eu tô com saudade, Tiago, daquele carinha pensando. O carequinho eu vou colocar nos próximos. Então, pessoal, vamos resolver e vamos encontrar esse valorzinho de A aí através daqueles nossos conhecimentos que adquirimos durante as aulas. Então, primeiro, observe esse ângulo A aí, certo? Pode notar que o ângulo 120 ele está lá embaixo. Então, qual é o ângulo, certo, que é correspondente a esse ângulo lá embaixo?
esse aqui, ó. Então, já desci o ângulo A lá para baixo. Agora eu tenho o ângulo A juntinho, pertinho aí do ângulo 120. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que esses dois ângulos, eles são adjacentes. E os ângulos adjacentes diz que a soma entre eles é igual a 180. Então, conclusão, o ângulo A é igual a 60 graus. Porque 60 mais 120 é igual a 180. Então, são essas definições que você precisa aprender e aplicar para resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, estamos finalizando essa nossa aula de hoje. Vou passar a palavrinha aqui rapidinho para Tiago, para ele se despedir, tá bom? E a gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, muito obrigado, tá certo? Principalmente pela participação aqui de Beatriz, Carlos, Maria. Então, é importante você rever a aula também, tá certo? Acabei de escrever aqui que a sugestão é você anotar no caderno todos os conceitos que foram trazidos nessas 3 aulas do professor Pedro, tá certo? Fico por aqui, até a próxima. Vai lá, Pedro. Cheiro no coração, pessoal, e até a nossa próxima aula, tá bom? Fui!